Gravando. Vamos lá, pessoal. Tudo bem, pessoal? Muito bom dia. Meu nome é Ângelo Fragelli, sou delegado de polícia aqui em Santa Catarina, professor de Direito Penal aqui do nosso Essencial Concursos. Pessoal, hoje eu tô aqui pra gente discutir um pouco sobre o simulado aí para o concurso da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Um baita concurso, sempre com muitas vagas. Então, vamos lá, vamos ajudar vocês a se preparar para esse grande concurso, tá? Separamos aqui algumas questões de direito penal para vocês, com temas afetos ali ao nosso edital e que com certa recorrência acabam caindo de fato ali na nossa prova da Polícia Militar. Tá bom? Vamos lá então, primeira questão delas, questão de número 9, vamos lá no quadro para vocês. Quanto à aplicação da lei penal, assinale a resposta correta. O Código Penal, quanto ao tempo em que se reputa praticado o crime, adotou uma teoria mista. No que se refere ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. De acordo com a legislação brasileira, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais e civis da sentença penal condenatória. A aplicação da lei penal brasileira a crime ocorrido a bordo de aeronave pública brasileira que esteja sobrevoando território estrangeiro não é hipótese de extraterritorialidade da lei penal. Vamos lá, pessoal. Olha só, voltando aqui para mim. Essa primeira questão aí, ela se liga à parte da aplicação da lei penal, que vai do artigo 1º ao artigo 12º. Ali nós temos temas ligados à aplicação da lei penal dentro do território brasileiro, aplicação da lei penal em relação a crimes praticados no exterior, e também temos a questão do tempo do crime, do lugar do crime, que é matéria afeta a nossa questão de número 9. Vamos lá então analisar cada uma delas. O nosso objetivo aqui na resolução das questões não é esmiuçar os temas novamente, isso nós já fizemos durante todo o transcurso do curso, então o nosso objetivo é pontuar com vocês agora em cada alternativa os erros. Vamos lá então? Na letra A, o Código Penal, quanto ao tempo em que se reputa praticado o crime, adotou uma teoria mista. Pessoal, questão errada, né? Quanto ao tempo do crime, nós adotamos a teoria da atividade ou teoria da ação, né? Qual que é a importância prática disso? Nós consideramos como o momento do crime o momento da prática da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Imagine que o João da Silva, com 17 anos e 11 meses de idade, com vontade de matar o José, dá 3 tiros nele. Ele vem a falecer 3 meses depois. Eu aplico o Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando o momento da prática da conduta, dos tiros, ou aplico o Código Penal, considerando o resultado morte posteriormente. De acordo com o artigo 4º do Código Penal, nós devemos considerar como tempo do crime o momento da conduta, o momento da ação ou da omissão. Logo, nós adotamos a teoria da ação ou da atividade, então este é o erro aí da letra A. No que se refere ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Não. Aí, de acordo com o artigo 6º, lugar do crime, nós adotamos a teoria mista. Então, o que houve ali foi uma inversão, tá? Nós adotamos a teoria mista em relação ao lugar do crime e teoria da atividade no que se refere ao tempo do crime. Letra C. De acordo com a legislação brasileira, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais e civis da sentença penal condenatória. Volta para mim. De fato, quando uma lei posterior ao meu comportamento diz que aquele meu comportamento não é mais criminoso, logicamente que essa lei retroage para me beneficiar. Há ali o que nós chamamos de abolício criminis. Se eu estou respondendo o processo, ele é arquivado, eu vou para a rua. Professor, e se já tiver tido sentença? Eu já estou sentenciado, já fui condenado a 10 anos de prisão e ocorre uma abolício criminis. Aquele fato não é mais criminoso. Isso vale para mim também? Vale para mim também, ok? Não tem sentido nenhum alguém ficar preso por um fato que não é mais considerado crime, ok? Então, ainda que tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, essa lei posterior que deixe de considerar aquele fato como criminoso, ela retroage para me beneficiar, muito embora eu já esteja condenado, ok? Onde está o erro ali então, professor? O erro está no seguinte: em ocorrendo abolício criminis, cessam imediatamente todos os efeitos penais da sentença condenatória. Todavia, os efeitos civis permanecem. O erro está concentrado justamente nesse particular, onde diz que eu vou excluir
todos os efeitos penais e civis da sentença condenatória. Os efeitos civis permanecem. Exemplo, se um sujeito praticou um crime, penalmente falando, ele estará isento pela abolição crimes. Mas civilmente falando, a família, por exemplo, da pessoa assassinada, pode muito bem ingressar com uma ação civil por reparação de danos ou danos morais, etc. Então os efeitos civis permanecem. Vamos lá. Letra D. A aplicação da lei penal brasileira a crime ocorrido a bordo de aeronave pública brasileira que esteja sobrevoando território estrangeiro não é hipótese de extraterritorialidade da lei penal. Perfeita, questão correta. Professor, mas questão correta? Eu estou aplicando ali a lei penal brasileira a bordo de uma aeronave pública brasileira que está sobrevoando um território estrangeiro. Isso não é extraterritorialidade? Não é extraterritorialidade. Pegadinha de prova, pessoal. Vejam só, existem 2 territórios brasileiros, que são assim considerados territórios brasileiros, mesmo estando fora do Brasil, mesmo estando fora do mapinha do Brasil. Quais são eles? São 2. As embarcações e aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que estejam navegando ou sobrevoando, e as embarcações e aeronaves brasileiras particulares que estejam dentro do território brasileiro, aí é óbvio, ou em alto mar. Então, olha só, imagine você que uma aeronave lá do presidente da República esteja sobrevoando um território estrangeiro. O que está sobrevoando o território estrangeiro? Aquilo lá é um território brasileiro sobrevoando o território estrangeiro. Se acontece um crime lá dentro, esse crime aconteceu aonde? No território brasileiro. Se esse crime aconteceu no território brasileiro, então não há que se falar em extraterritorialidade. Então a resposta correta é essa. Foi uma questão difícil, não foi uma questão fácil. Tá, você teria que ter a noção dos chamados territórios brasileiros por extensão. Mas fica a dica, você não erra mais essa questão. Vamos lá. Próxima questão, pessoal. Questão de número 10, ligados às penas. São espécies de pena previstas no Código Penal, exceto, letra A, penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito, prisão domiciliar e pena de multa. Volta para mim, olha só. Aqui a matéria de penas também está previsto lá no nosso edital da Polícia Militar, e aqui é só letra de lei, penas previstas lá no artigo 32 do Código Penal. Quais são elas? São exatamente essas aqui, tá? Menos uma. Penas privativas de liberdade, reclusão, detenção e prisão simples. Penas restritivas de direito, também conhecidas como penas alternativas, também é espécie de pena. Pena de multa, também está prevista lá no nosso Código Penal. Pena de multa. Qual é a pena que não está prevista lá? Prisão domiciliar. Pessoal, prisão domiciliar existe na legislação? Existe na legislação, mas prisão domiciliar não é espécie de pena, tá? É uma variação de sanção penal, mas não é espécie de pena. Então, questão a ser assinalada é essa, é a única que não retrata ali a espécie de pena. Prisão domiciliar. Questão de número 11 no quadro. Assinale a resposta correta. Age em legítima defesa o sujeito que utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir injusta provocação que esteja sofrendo, seja esta atual ou iminente. O lutador de artes marciais que desfere vários golpes contra o adversário em uma regular competição de MMA não responde por crime, pois age em exercício regular de direito. O agente que mata um cão bravio que lhe ataca age em legítima defesa, pois repele uma injusta agressão. O policial que mata o marginal durante uma troca de tiros não responde por crime de homicídio, pois age em estrito cumprimento do dever legal. Volta para mim. A questão ali está se referindo às chamadas causas excludentes de licitude, causas de justificação, tá? Pessoal, toda vez que eu mato alguém, eu pratico um crime? A resposta é depende. O caso concreto pode revelar que existe ali uma circunstância que me autoriza, simplesmente me autoriza a matar uma pessoa desde que existe uma circunstância que me autoriza a matá-la. São as chamadas causas justificantes, ou causas excludentes de licitude. Que um aluno aqui do curso brilhantemente falou, professor, é como se tivesse uma licença para matar? Perfeito. Existem algumas hipóteses onde eu terei uma verdadeira licença para praticar o fato típico, uma licença, no caso aqui do homicídio, para matar. Essas licenças estão previstas lá no artigo 23 do Código Penal, são as seguintes: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito.
Todas as vezes que eu praticar uma conduta acobertado por uma dessas licenças, eu poderei muito bem praticar aquele fato típico e essa minha conduta não será considerada por óbvio crime, uma vez que o legislador me permite praticar o fato típico naquelas circunstâncias. Então a nossa questão aqui, ela está ligada ao entendimento que se tem sobre essas circunstâncias. Vamos analisar cada uma delas apontando o erro. Vamos lá. Letra A. Age em legítima defesa o sujeito que utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir injusta provocação que esteja sofrendo, seja essa atual ou iminente. Pessoal, questão errada, não encontra guarida essa redação no artigo 25 do Código Penal. Artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa, ressalta o seguinte, ó. Age em legítima defesa aquele que, utilizando moderadamente dos meios necessários, repele a agressão injusta, atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Injusta agressão e não injusta provocação. Agressão. O examinador troca a palavra agressão por provocação. Cuidado com isso. B. O lutador de artes marciais que desfere vários golpes contra o adversário em uma regular competição de MMA não responde por crime, pois age em exercício regular de direito. Perfeita resposta é exatamente isso. No exercício regular de direito, o que eu pratico em tese constitui um fato típico. Estou socando a cara de alguém, estou dando chute na cara de alguém. Isso encontra guarida na legislação penal, artigo 129, eu estou praticando lesões corporais. Todavia, se eu estou praticando um esporte, esse esporte é regulamentado, eu estou ali praticando aquela conduta dentro de todo aquele conjunto de normas em que me permite praticar aquela prática esportiva, então, a partir daquele momento, eu estou exercitando um regular direito previsto em lei. Então, eu posso muito bem, durante uma luta de MMA, socar o cara, que eu não vou responder por lesão corporal, porque eu estou exercendo um direito, porque eu estou praticando um esporte regulamentado. Questão correta. C. O agente que mata um cão bravio, que lhe ataca, age em legítima defesa, pois repele uma injusta agressão. Falsa, pessoal. Olha só. Toda vez que um animal vai te atacar, e você, para salvar a sua própria vida, acaba matando aquele animal, estamos falando numa outra licença, tá? Que é o chamado estado de necessidade, previsto no artigo 24 do Código Penal. Estado de necessidade. Existe um conflito entre bens jurídicos, no caso aqui vida e o animal, e você, não tendo outra alternativa, você vai acabar sacrificando aquele animal para salvar a sua própria vida. Cuidado! Quando o animal é estimulado por alguém para te atacar, aí sim há que se falar em legítima defesa, porque aí nós estamos falando de uma agressão humana. Se tivesse ali descrito que um humano está estimulando o animal a atacar e você mata esse animal, aí sim nós estamos falando de legítima defesa, porque agora nós estamos falando de uma injusta agressão humana, onde um animal foi utilizado como instrumento dessa agressão. Mas não é o que a questão nos diz ali. A questão simplesmente diz que o cachorro bravo está no meio da rua e vai lá para te matar. Isso não é legítima defesa, isso é estado de necessidade. D. O policial que mata o marginal durante uma troca de não responde por crime de homicídio, pois age em estrito cumprimento do dever legal. Pessoal, questão falsa. Isso aqui é uma pegadinha clássica de prova, tá? O policial tá lá durante troca de tiros, mata o marginal, tá bom? Ele vai responder por homicídio? Lógico que não, há uma licença aqui. Essa licença é qual? Legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal? Sempre que o policial matar o sujeito ou ferir o sujeito, será em legítima defesa própria ou de terceiro. Tá bom, pessoal? O nosso legislador não autoriza ninguém a matar ninguém, a não ser em legítima defesa. Por que não é estrito cumprimento do dever legal? Pessoal, estrito cumprimento do dever legal é aquele dever legal imposto por lei, determinando que o funcionário público atue de determinada forma. Não está escrito em nenhum lugar na lei que o policial tem que matar ninguém, tá? Se tivesse lá na lei, vai que o Bolsonaro ganha, né? Se tivesse lá na lei falando o seguinte, olha, o policial tem que matar, é obrigado a matar nessa hipótese. Aí sim seria estrito cumprimento do dever legal, porque a lei manda eu matar, ok? Não é o que nós temos hoje no Brasil. O que a lei manda é eu prender. Eu, como delegado de polícia, estou vendo um crime acontecer, eu tenho que prender esse sujeito e não matá-lo, tá? Se a determinação legal fosse matar, seria estrito cumprimento do dever legal. Como a determinação legal não é essa, então não há estrito cumprimento do dever legal, ok? Questão de número 12 no quadro. Tem a ver agora com culpabilidade, hein? Tema que cai bastante em prova. A assinala é correta. A embriaguez completa por caso fortuito
que é a espécie de embriaguez acidental e isenta o réu de pena. A embriaguez, em todas as formas, desde que completa, é capaz de excluir a imputabilidade penal. E a embriaguez incompleta por força maior exclui a culpabilidade, isentando o réu de pena. A emoção e a paixão excluem a imputabilidade de acordo com o Código Penal. Volta para mim. Olha só. A questão ali está falando de culpabilidade, terceiro elemento do crime. O terceiro elemento do crime apresenta 3 elementos. O terceiro substrato do crime apresenta 3 elementos. Imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Eu costumo brincar que toda vez que eu tiver um defeito em relação a quaisquer desses elementos, esse defeito vai repercutir imediatamente na sanção penal. Você vai perceber que toda vez que a gente tiver um defeito de imputabilidade, ou de potencial consciência de ilicitude, ou de exigibilidade de conduta diversa, isso vai refletir imediatamente na sanção penal. Ou vai isentar o cara de pena, ou vai reduzir sua pena, ou vai dar a ele um tratamento jurídico completamente diferenciado. Tá bom? Aqui a nossa questão fala da embriaguez. Pessoal, antes da gente chegar nas questões, embriaguez completa, o que é isso? Embriaguez completa é aquela modalidade onde o sujeito, em razão da embriaguez, ele vai perder completamente a noção dos fatos. Ele vai estar inteiramente incapaz de entender o que ele está fazendo. Embriaguez incompleta, o sujeito, ele fica embriagado, alcança o estado de embriaguez, mas ele tem parcial capacidade de entender, ok? Existem 2 formas de embriaguez completas, que vão interferir na nossa culpabilidade e que vão isentar o réu de pena. 2 delas. Embriaguez por força maior, onde o sujeito é obrigado a se embriagar. Embriaguez por caso fortuito, que é aquela embriaguez acidental, tá? Embriaguez completa por caso fortuito, embriaguez completa por força maior, o sujeito será isento de pena. Perfeito? Nas demais, não. Vamos voltar para as questões então. Letra A. A embriaguez completa por caso fortuito, que é a espécie de embriaguez acidental, isenta o réu de pena. Questão correta, exatamente isso, conforme o artigo 28 do Código Penal. A embriaguez em todas as formas, desde que completa, é capaz de excluir a imputabilidade penal. Falso somente as 2 que eu já me referi. A embriaguez incompleta por força maior exclui a culpabilidade, isentando o réu de pena. Falso, somente a embriaguez completa possui esse condão. D. A emoção e a paixão excluem a imputabilidade de acordo com o Código Penal. Não. O Código ele é bem claro em dizer, volta para mim, o Código é bem claro em dizer que a emoção e a paixão não são capazes de excluir a imputabilidade. É dizer, o sujeito chega em casa mais cedo, que eu costumo brincar, para com isso de fazer surpresa, né? Vou fazer uma surpresa, a aula acabou mais cedo, eu vou fazer uma surpresa para minha esposa. O cara chega em casa mais cedo, encontra aquela cena que ele não queria ver, tomado de emoção, esfaqueia todo mundo, né? Mata. O advogado dele, em sua defesa, diz o seguinte: olha, meu cliente tem que ser isento de pena, porque no momento dos fatos, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter do fato, dada a violenta emoção que ele estava sofrendo. O Código Penal já se antecipou e falou o seguinte: olha, a emoção e a paixão não são capazes de excluir a imputabilidade. Beleza? Exatamente ao contrário do que está sendo narrado ali. Próxima questão. Questão de número 13. Assinale agora a resposta incorreta. Crime culposo é aquele em que o agente provoca o resultado por imprudência, negligência ou imperícia. B. O Código Penal, quanto ao tema dolo, adotou as seguintes teorias: vontade e assentimento. C. O agente que não quer o resultado e nem assume o risco de produzi-lo, responde pelo crime a título de culpa. D. Quando o agente assume o risco de produzir o resultado, fala-se em dolo direto ou eventual. Volta para mim. A questão não está fácil não, hein? Ela não está fácil. Ela envolve os temas dolo, crime doloso e crime culposo, previstos no artigo 18 do Código Penal. Relembrando, artigo 18, inciso 1, fala o seguinte: disse o crime doloso quando o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Daqui deflui-se que o nosso Código Penal adotou 2 teorias quanto ao tema dolo. Quando eu digo que eu vou punir dolosamente alguém por querer o resultado, eu estou adotando aqui a chamada teoria da vontade. Quando eu digo que eu vou punir alguém a título de dolo, quando ele assume o risco de produzir o resultado, estou falando aqui da teoria do assentimento ou do consentimento. Então o Código Penal adotou 2 teorias. Crime culposo, artigo 18, inciso 2. Disse o crime culposo quando o agente não quer o resultado, não assume o risco de produzi-lo, mas ele dará causa a esse resultado por agir com imprudência, negligência ou imperícia. Beleza? Vamos voltar para as questões.
É para marcar incorreta, hein? Letra A. Crime culposo é aquele em que o agente provoca o resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Me parece correto, não tem nenhum problema aqui. Letra B. O Código Penal, quanto ao tema dolo, adotou as seguintes teorias: vontade e assentimento. Questão também correta, como eu acabei de mencionar, mas é para marcar errado, hein, pessoal? C. O agente que não quer o resultado e nem assume o risco de produzi-lo, responde pelo crime a título de culpa. Certa resposta, acabei de comentar. Só sobrou letra D, né? Vamos ver onde é que está o erro. Quando o agente assume o risco de produzir o resultado, fala-se em dolo direto ou eventual. Onde é que está o erro? Volta para mim. Pessoal, o erro está em se falar dolo direto. Tá? Quando ele assume o risco de produzir o resultado, fala-se em dolo eventual. Mas eu não posso falar em dolo direto. O dolo direto está ligado intimamente à teoria da vontade, que é quando o cara quer o resultado. Se eu quero aquele resultado, vou dirigir a minha conduta diretamente para aquele resultado que eu quero. Tá bom? Então não há que se falar em dolo direto quando eu digo em assumir o risco de produzir o resultado. Aí que está o erro. Questão de número 14. Também para marcar incorreta. Será fixada pelo juiz, sendo que o Código Penal estabelece como patamar mínimo 10 dias multa e o máximo de 360 dias multa. É para a gente falar sobre a pena de multa. B. O valor de cada dia multa irá variar de 1/30 do salário mínimo a 5 salários mínimos. C. O pagamento da multa deverá ser realizado em até 10 dias após a publicação da sentença e nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá então. Pessoal, aqui é para marcar incorreta em relação à pena de multa. Que pena de multa é essa? Lembrando, né? Pena de multa é uma das espécies de pena e a parte de penas está lá no nosso edital da Polícia Militar, ao menos no último edital, tá? Pessoal, a pena de multa, vou dar um exemplo de onde ela está fixada, como ela está prevista. Artigo 155 do Código Penal, crime de furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, a pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. É dessa multa aí que nós estamos falando. Como ela é fixada? A pena de multa, ela tem uma variação, ela é fixada entre 10 dias multa a 360 dias multa. Cada dia multa possui valor mínimo de 1/30 do salário mínimo, um salário mínimo dividido por 30, e pode ter o valor alcançado até 5 salários mínimos. Professor, qual que é o prazo que eu tenho para pagar essa multa? O prazo é em até 10 dias após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Fui condenado, trânsito em julgado, não cabe mais recurso, tenho 10 dias para pagar essa pena de multa. Beleza? Vamos lá responder então, é para marcar a incorreta. Será fixada a pena de multa pelo juiz, sendo que o Código Penal estabelece como patamar mínimo 10 dias multa e o máximo de 360 dias multa. Correto. O valor de cada dia multa irá variar de 1/30 do salário mínimo a 5 salários mínimos. Correto. O pagamento da multa deverá ser realizado em até 10 dias após a publicação da sentença. Questão errada. Onde está o erro, professor? Não é 10 dias após a publicação da sentença. É 10 dias após o trânsito em julgado da sentença. Ok? 15. Sobre o chamado homicídio qualificado privilegiado, assinale a resposta correta. Vamos lá. Só lembrando, né, voltando para mim, o que é esse homicídio privilegiado e qualificado? Não, várias questões de prova sobre o crime de homicídio. Homicídio privilegiado e qualificado. Quando eu falo que um crime é privilegiado, o que isso significa? Talvez alguns não saibam. Quando eu falo que um crime é qualificado, o que isso significa? A maioria vai saber. Quando eu falo que um crime é qualificado, significa dizer que esse crime é mais grave. Quando um crime é privilegiado, você vai imaginar o contrário. Você vai imaginar que esse crime é mais light. Você vai imaginar que existem circunstâncias ali que estão em favor do agente, reduzindo a sua pena, reduzindo a sua culpabilidade em relação àquele crime. Beleza? Vamos supor, aquele sujeito no bairro matou o traficante do bairro. Poxa, o cara matou o traficante do bairro. Tudo bem que ele vai responder por homicídio, mas a gente não vai dar um desconto para esse cara, não. Matou o traficante do bairro. É o que nós chamamos de homicídio praticado por motivo de relevante valor social. Ok? Vamos lá. Já o homicídio qualificado está lá no parágrafo 2º, do parágrafo 2º, inciso 1 ao inciso 7, por motivo fútil, motivo torpe, para assegurar a execução de um crime, mediante emboscada, etc. São circunstâncias que vão elevar a pena. A minha pergunta é, existe como eu ter homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? Existe. Homicídio privilegiado e qualificado? Existe.
Tá? Só que eu só posso ter o chamado homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo em algumas hipóteses específicas, somente quando as circunstâncias subjetivas do parágrafo 1º se encontrarem com as circunstâncias objetivas do parágrafo 2º. Ou seja, o subjetivismo ali do parágrafo 1º, que refere-se aos motivos pelos quais eu estou praticando o crime, somente podem se alinhar com as qualificadoras que não se referem aos motivos também. Porque o motivo está no parágrafo 1º. Eu não posso combinar com o motivo do parágrafo 2º. Então eu só posso combinar os motivos do parágrafo 1º com a forma de matar no parágrafo 2º. E a forma de matar está descrita somente nos incisos 3 e 4 do parágrafo 2º. Então eu posso ter homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? Posso, mas somente na seguinte estrutura. Quando as privilegiadoras do parágrafo 1º, subjetivas, se encontrarem com as qualificadoras de natureza objetiva. É a única hipótese. Beleza? Vamos responder então. Sobre o homicídio qualificado privilegiado, assinale a correta. É considerado crime hediondo? Falso. Não consideramos crime hediondo homicídio privilegiado qualificado. É possível desde que as circunstâncias privilegiadoras subjetivas se combinem com as qualificadoras de natureza subjetiva. Falso, acabamos de falar. Possível desde que as circunstâncias privilegiadoras objetivas se combinem com as qualificadoras de natureza objetiva. Falso mesmo, porque nem existe circunstância privilegiadora objetiva. Possível desde que as circunstâncias privilegiadoras subjetivas se combinem com as qualificadoras de natureza objetiva. Resposta correta, letra D. Beleza? Questão de número 16, ligado aí a crimes patrimoniais. Há roubo, assinar a correta. Há roubo impróprio na hipótese em que o agente reduz a possibilidade de resistência da vítima para em seguida subtrair os seus bens. Há latrocínio consumado quando ocorre a morte da vítima, mesmo que seus bens não sejam levados, subtraídos. Há latrocínio sempre que da violência ou grave ameaça empregados para o roubo, vem a vítima a falecer. Vamos lá. Questão ligada ao crime de roubo: subtrair mediante violência ou grave ameaça, subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou depois de havê-la por qualquer outro meio, reduzido a sua possibilidade de resistência. Pessoal, a letra A fala do roubo impróprio. O roubo impróprio está no artigo 157, parágrafo 1º, que é aquela hipótese onde o sujeito, logo após subtrair da coisa, depois que eu já estou com a coisa subtraída, eu vou empregar violência ou grave ameaça contra a pessoa para me manter na posse do bem. Eu costumo brincar que o roubo impróprio é um furto que deu errado, é um furto mal sucedido. Eu estou aqui furtando. Se eu levar embora isso aqui, que crime que eu tenho? Furto consumado. Estou aqui levando, já estou de posse, aparece o dono e eu entro na porrada com o dono. Vai acontecer o roubo impróprio, um furto que deu errado, tá? Não é a hipótese prevista ali na letra A. Ali não é, há roubo impróprio na hipótese em que o agente reduz a possibilidade de resistência da vítima para em seguida subtrair os seus bens. Não é isso que está acontecendo aqui, tá? Aquela hipótese que está sendo narrada ali é o chamado roubo próprio com violência imprópria. Coloca um boa noite Cinderela na bebida da vítima, a vítima dorme e em seguida eu subtraio os seus bens. Esse é o roubo próprio com violência imprópria. É o que está sendo narrado ali. Roubo impróprio, primeiro subtrai os bens, depois meto a porrada na vítima para ficar com os bens para mim. B. Há latrocínio consumado quando ocorre a morte da vítima, mesmo que seus bens não sejam subtraídos. Correta a questão. Professor, mas não é crime contra o patrimônio? Eu não levei bens da vítima e mesmo assim o crime estará consumado? Sim, essa é a pegadinha da prova, tá? Eu considero consumado o latrocínio desde que ocorra a morte da vítima, mesmo que eu não consiga subtrair os seus bens. Questão correta. C. Há latrocínio sempre que da violência ou grave ameaça empregadas para o roubo vem a vítima falecer. Falso. Olha só. Há latrocínio sempre que da violência ou grave ameaça. Falso. Eu só tenho latrocínio quando a vítima morre em decorrência da violência. Costumo brincar. Tem que morrer do tiro, porrada e bomba. Se morrer de susto, eu não tenho latrocínio aqui. Eu tenho outra coisa. Eu posso ter até homicídio culposo, mas eu não tenho latrocínio. Tem que ser do tiro, porrada e bomba para ter o latrocínio, tá bom? Pessoal, com isso, nós encerramos aí a nossa correção do nosso simulado. Espero que vocês tenham entendido, né? Em alguns temas seria necessário um aprofundamento maior, mas nós não temos esse tempo necessário aqui, e nem também é o local
né, para a gente, nós nos imiscuirmos de uma maneira um pouco mais efetiva sobre esses temas, mesmo porque durante o curso nós conseguimos aqui abordar todas essas questões, gastamos 40 minutos aí em cada uma desses, mais ou menos esse tempo em cada uma desses temas aqui, roubo, furto, aplicação da lei penal e etc, tá bom? A ideia aqui era só dar uma resposta rápida para vocês em relação a cada um desses temas, espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço.